A paz do Senhor, irmãos, somos gratos ao Senhor, estamos juntos no Devocional do Lar. Vamos ler hoje carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 3, versículos de 21 a 26, que nos diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Glória a Jesus Cristo. A Bíblia afirma, esse trecho mostrando aí, que a nossa justificação é pela fé. A Bíblia diz no versículo 23 aqui, que todos pecaram e ficaram ou foram afastados da presença de Deus ou da glória de Deus desde o Éden, o pecado original, lá no Éden, quando Adão pecou, ele se escondeu da presença de Deus e, consequentemente, foi colocado para fora do jardim. Aleluia. E desde Adão até a vinda de Jesus Cristo, o homem estava distante de Deus. Agora, diz a Bíblia, se manifestou, agora apareceu, sem a lei, a justiça de Deus. Glória a Jesus. Sem as obras da lei, sem as determinações da lei que havia, apareceu a justiça de Deus. Glória ao Senhor. E essa justiça vem através de um testemunho que foi dado pelos profetas. Glória a Jesus Cristo, né? E essa justiça de Deus, ela vem para o homem através da fé em Jesus Cristo. Para que todos os que creem, e isso não há diferença. Por isso que ele diz, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas, diz o versículo 24, sendo justificados gratuitamente, não há nenhum preço a pagar para que a pessoa seja justificada. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pelo seu favor, pela redenção que é em Cristo Jesus. É Jesus que nos redime da perdição. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo livro de Romanos, no capítulo 4, versículo 25, diz que Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Agora nós podemos ser justificados, nos tornarmos sem culpa daquele pecado original que herdamos dos nossos pais que viviam no pecado. E a Bíblia diz que, sendo justificado pela fé, temos comunhão com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nada seja, Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. Sem Jesus não há possibilidade da pessoa chegar a Deus. Tem que ser através de Jesus Cristo, ou seja, através do seu sacrifício vicário ou substituto, lá na cruz do Calvário, que podemos alcançar a justificação. Glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E essa justificação é uma dádiva divina para a humanidade através da fé em Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, é um texto bem conhecido nosso, mas ele diz assim: Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O amor de Deus é tão grande que ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, porque Deus prova o seu amor para conosco, Romanos 5:8, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Paulo escrevendo aos Efésios diz assim: nós estávamos mortos das nossas ofensas, nós éramos pecadores, mas mesmo assim ele nos amou, ele nos deu vida, como diz aqui, nos vivificou, nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Aí ele diz, pela graça sois salvos, pelo favor de Deus. E esse favor, Paulo escrevendo a Tito, diz que ela manifestou-se, ela apareceu e trouxe a salvação a todos os homens. Diz a Bíblia, versículo 5, do capítulo 2 de Efésios, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Esse é o benefício da salvação, da justificação, aleluia. Nós que éramos ou estávamos afastados da glória de Deus, agora, pelo sacrifício de Jesus Cristo, fomos justificados
temos comunhão com Deus e agora Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, que são muitas, irmãos. A graça de Deus é rica, não é somente salvação. Ele vem acompanhado de bênçãos para o cristão, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí diz o versículo 8 para fechar: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de Deus, de vós, é dom de Deus. Então, podemos levar ou elevar as nossas vozes a Deus em gratidão, glorificar o seu nome, porque estávamos destituídos da sua presença, afastados da sua glória, mas através do sacrifício de Jesus Cristo, nós tivemos a condição de chegar perto de Deus agora. Ele nos deu esse dom da fé e alcançamos a salvação. Aleluia, glória a Deus, para termos paz com Deus e usufruirmos dos benefícios espirituais dispensados para com o cristão, a todos os que creem. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.